Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Você já ouviu aquele ditado que diz há males que vêm para bem? Pois é, o Luiz Fernando Assunção, que nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Santiago, diz que só tomou a decisão mais acertada da sua vida depois que saiu de casa e se separou da esposa e dos filhos. Foi aí que ele sentiu o peso da solidão e passou a refletir sobre a necessidade que tinha de se voltar não só para a esposa e para os filhos, mas principalmente para Deus. E esse homem, com mais de 40 anos, que tinha uma vida totalmente desregrada, que mantinha uma rotina de trabalho estafante, regada à bebida, experimentou uma reviravolta de 180 graus em sua vida. E hoje está aqui como prova de um milagre. Prova de que realmente não existe impossibilidade para a atuação de Deus. Os detalhes dessa história e a forma como Deus tem moldado a sua vida é o que nós vamos conhecer agora com o Luiz, que está aqui. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Luiz, então você é lá de Santiago, no Rio Grande do Sul. Isso, eu nasci numa cidade bem perto da Argentina, bem pertinho da fronteira, assim, onde há muita influência do castelhano, né? As pessoas misturam um pouco assim português com castelhano. Que curioso. E como que foi sua infância? Então, minha infância foi... eu nasci no campo, né? Minha família morava fora da cidade, morava numa propriedade rural. E como eu era o último, eu sou o mais novo, né? Quando eu nasci e completei 5 anos para 6 anos, a minha família decidiu que era o momento de ir para a cidade, né, porque o caçula já estava na hora de entrar na escola. Né? Então a gente foi para a cidade, eu comecei a estudar, né, e foi nesse momento que até os 5 anos eu morei no campo, né, andando de pé descalço, na terra, essas coisas. Seu pai fazia o que no campo? Então, ele era o dono, ele cuidava do campo, né, criava animais, gado, né, e plantava soja, né, então tinha essa ligação direta, assim. E com relação à educação religiosa, princípios morais, que tipo de educação que você teve? Então, minha família era católica, né? Mas aquele católico que vai na missa uma vez por ano, né? Então, era só para dizer mesmo, não, nós somos católicos, né? Então não tinha, claro, eu tive sempre uma educação bem, não vou dizer rígida, mas eu tive uma moral boa dentro de casa, né? Eu nunca fui tolhido pelas coisas, mas assim, em termos espirituais, não havia isso, eu não tive essa formação. Entendi. Né? Então, a gente não ia na igreja, eu fui algumas vezes, né, que eu me recordo na infância, né? Claro, havia uma determinação da família de que a gente, que havia um Deus, que a gente acreditasse em Deus, e isso desde pequeno eu levei comigo. Eu sempre acreditei em Deus. Ali na sua adolescência, na sua infância ainda, você se lembra de algum momento pessoal seu de contato com Deus ou nunca teve isso? Teve. Eu sempre, até os 17 anos, mais ou menos, eu sempre orava antes de dormir, me ajoelhava, eu fazia essa oração sempre. Isso foi espaçando quando aos 19 anos, eu saí de casa para estudar. E fui morar sozinho. E aí eu me afastei um pouco dessa, vamos dizer assim, tradição, né, de orar, pedir a Deus as coisas. Então, com o tempo que eu fui morando sozinho, eu acabei parando com isso. Certo. Mas eu sempre tinha, até a minha adolescência e infância, eu sempre tinha essa necessidade de
de me aproximar um pouco de Deus. Claro, né, naquela falta de informação que eu tinha. Certo, Né? da sua forma, né? Isso. Luiz, a partir do momento que você saiu de casa, você saiu para estudar? Isso, eu saí para estudar. A cidade que eu morava era muito pequena, tinha 50 mil habitantes. E eu trabalhava num banco, lá no Banco Itaú, e o banco fechou. Né? E aí eu consegui, quando o banco fechou as portas, eu consegui uma transferência para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde um primo meu já morava e onde tinha a faculdade de jornalismo, que eu gostaria de fazer. E aí eu me transferi para lá e comecei a fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Tá. Nesse período, qual era o seu estilo de vida, né? Que tipo de filosofia de vida você tinha na sua fase universitária? Não, então, morando sozinho, né? Sem a presença dos pais, né? Uma vida totalmente desregrada, assim, né? Saía, bebia, né? Nunca fumei, graças a Deus, né? Mas o álcool sempre esteve presente na minha adolescência, né? Desde 17, 18 anos, a minha turma, né, sempre saía para beber e eu ia junto, né. Claro, quando eu fui morar sozinho, isso se intensificou, né, porque eu morava sozinho, não tinha que dar satisfação para ninguém, teoricamente, porque eu chegava em casa e morava sozinho. Então, isso virou... E a universidade tem todo um ambiente, assim, né, que leva você a isso, né. E era praticamente todo dia, a gente terminava a aula, a gente saía para beber, tomar cerveja, essas coisas. Foi um tempo bem complicado, assim. Nessa época, você se lembra você tinha algum preconceito com relação a outras religiões, que não a sua? Totalmente. Eu falava em crente, para mim, eu saltava alguns quilômetros adiante, assim, né. Ai, que engraçado. Eu tinha total aversão às pessoas que que acreditavam em Deus, não porque, né, eu tinha essa percepção, mas as pessoas que frequentavam a igreja assiduamente. Eu tinha, não, isso não pode, né? Como é que isso pode acontecer? Então, assim, eu respeitava, sempre respeitei, né? Nunca. Mas dentro de mim era uma repulsão a isso, né? Eu não achava, não entendia aquilo, como que as pessoas poderiam, por exemplo, sentar, começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. É mesmo? Né? E toda semana, não vou dizer nem 2 ou 3, mas uma vez por semana na igreja, para mim já era... O cúmulo. O cúmulo, né? Então, esse foi meu crescimento, assim, digamos, dos 19, 20 anos até a minha conversão, né? Agora, você, nessa fase aí da sua fase universitária, você já tinha ouvido falar dos adventistas, conhecia, tinha amigos, como é que era? Não, eu não tinha nenhum conhecimento. Para mim, as igrejas evangélicas eram as mesmas. Quer dizer, na minha ignorância espiritual, eu achava que igreja adventista era a mesma coisa que Mormon, que era a mesma coisa que... Eu não tinha essa... E adventista, talvez eu tivesse ouvido falar, mas nunca me chamou atenção, né? Não tinha absolutamente nada. Assim. Como foi que, de fato, você entrou em contato com os adventistas? Então, eu entrei em contato quando eu já estava trabalhando, já tinha me formado, tudo. E eu morava em Joinville, Santa Catarina, eu trabalhava lá num jornal. E aí eu conheci a Cláudia, que é minha esposa. E aos poucos, ela era adventista, mas estava fora da igreja. Mas a família dela continuava adventista, eu frequentava, eu ia na casa deles. Então ali eu me introduzi ao adventismo, eu fiquei conhecendo um pouco, com repulsão, né? Vocês começaram a namorar, nessa fase que você está dizendo. Exatamente. E ela que falou para você, olha, você vai visitar minha família, eles têm o costume assim e tal, ou você só passou a entrar em contato com os costumes adventistas via a família dela? Não, ela disse, né, que a família era adventista, que ela estava fora da igreja, explicou, mas ela nunca me pediu e cobrou nada, né? Apenas avisou que quando eu fosse lá, eles tinham esse estilo de vida e tal, para eu já ficar vacinado com aquilo. Né? E você, com a sua reação, você se lembra? Falou, poxa, eu vou entrar numa família de crente? Não, como eu te disse, eu sempre respeitei isso, né? Desde que não me colocasse no meio, tudo bem. Então, quando ela avisou, não, tudo bem, sem problemas, vamos lá e tal. E com o passar do tempo, né, isso foi... Eu fui, aos poucos, né, tendo contato, né, com o estilo de vida deles, né, eles tinham muito cuidado com a alimentação, né,
Mas isso você achava legal ou não? Achava legal. Eu sempre defendi uma boa alimentação, um estilo de vida, apesar de beber e tal, mas eu sempre, no fundo, um dia eu quero ter um bom estilo de vida, assim, e tal. Então isso, nossa, me chamou muita atenção. Nessa fase, Luiz, por que você diria para mim, que fatores você destacaria como empecilho para você se tornar um adventista? A falta de conhecimento mesmo, né? Eu acho que a gente, no dia a dia, a gente se envolve com tantas coisas. Eu estava estudando e depois me formei trabalhando. E a gente não tinha, primeiro, orientação e não tinha tempo para buscar essas coisas espirituais, né? Então, é desinformação e ignorância mesmo, né? Porque a partir do momento que você começa a conhecer, começa a ler, né, é como, sei lá, se abre a sua mente, né? Mas você não tinha nenhum interesse também? Nenhum. Eu buscava religiões, assim. Por exemplo, teve uma época de espiritismo, que eu li bastante, né? E aí, a Cláudia, a gente já estava junto, namorando e tal. E aí eu me lembro que eu entrei com essa conversa com ela e senti que ela ficou bem, né? Bem contrariada com aquilo. E eu não entendia, né? Mas como, né? Isso aqui é tão perfeito, né? Como é que... Leia aqui que você vai entender, eu dizia assim para ela, né? E eu percebi que ela não aceitava muito aquilo, mas tudo bem, né? E eu li e tal, e achava aquilo coerente, né, com as minhas ideias, interessante para encaixar na minha vida, né? Uma coisa que não precisaria mudar muito, essas coisas, né? Mas aos poucos também, li uns poucos e fui me perdendo a graça pela coisa, assim, né? Qual era, Luiz, o seu ideal de vida, o seu ideal de felicidade nessa fase? O meu ideal de felicidade era utilizar minha profissão de jornalista como uma profissão que pudesse ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas de alguma forma, né? Esse era o meu ideal, né? E é claro que quando eu entrei no mercado e comecei a atuar como jornalista, eu percebi que isso era um pouco mais difícil de se fazer, né? Primeiro porque eu era empregado, né? Eu não era dono da empresa, então às vezes a gente choca de frente com a filosofia da empresa, né? Por buscar isso, né? Por tentar fazer um jornalismo mais social que vai ajudar as pessoas. Então, mas eu era muito ligado à minha profissão, então o centro da minha vida era a minha profissão, era o jornalismo. Eu queria de alguma forma melhorar sempre no jornalismo, e isso acabou me envolvendo de uma forma assim que eu não tinha espaço para outras coisas, né? Tá. Então, Luiz, a gente vai dar uma paradinha agora na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua. Como você pode ver, um jovem defendia sua bandeira, amava a sua profissão, tinha isso como um ideal de felicidade para a sua vida e, ao mesmo tempo, buscando um caminho espiritual. No próximo bloco a gente fica sabendo qual foi, de fato, o ponto da virada na vida do Luiz Fernando Assunção. Daqui a pouquinho a gente se fala. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas duas universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Mas talvez minha contribuição maior no NASP foi ter implantado o curso de engenharia civil. Depois disso eu fui fazer pós em regência, eu fui fazer mestrado e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Meu nome é Regina Mota. Mas eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Você tem mais de 18 anos? Eu tenho algo muito especial para você. Nossa, eu já ia esquecendo. Meu nome é Jonas e eu sou voluntário adventista. Oi, Jefferson. Vai quer um abraço?
Hoje, você tem um chamado. Por meio do trabalho e testemunho, você pode ajudar muitas pessoas. Também apressar a volta de Cristo, conhecer novos amigos e, melhor, seus horizontes vão se abrir para novas culturas. ازيك يا صاحبي. Mas você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer como voluntário? Vem comigo. Educação, evangelismo, saúde, comunicação. Como voluntário, posso fazer muitas atividades diferentes. Aliás, minha fé e dependência de Deus se fortaleceram muito. Além de tudo, fazendo o que eu gosto. Sempre existirá um lugar precisando do seu apoio físico, mas principalmente do apoio espiritual. Você tem hoje uma aventura extraordinária ao lado de Deus. Ele te chama. Você vem? O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está aqui com a gente hoje é o Luiz Fernando Assunção e ele vinha dizendo no bloco anterior de uma fase da sua vida onde ele entrou em contato com os adventistas, se simpatizou com o estilo de vida, mas realmente não se interessou pela religião de fato. Por outro lado, amante da sua profissão, defendendo a bandeira do jornalismo, colocando esse como ideal de felicidade para a sua vida. Luiz, dentro desse contexto, né, como que se transcorreu ali a sua vida, lembrando que a gente está indo no caminho, né, para a sua entrega de fato? Sim, aí a gente continuei namorando com a Cláudia, conhecendo, ia na igreja, né, de vez em quando, assim, às vezes no fim de semana, no sábado eu ia, né, mas aí a gente casou, né, daí acabamos casando, mas aí tinha aquele conflito, né, quer dizer, ela estava na igreja, eu fora da igreja. Ah, né, tá. Então quer dizer, porque você tinha dito que ela, quando vocês se conheceram, ela estava afastada. Isso. Então quer dizer que em algum momento ela tomou a decisão de voltar para a igreja. Exatamente. Ela voltou para a igreja e a gente casou. Né, e aí, nesse momento, ela passou a frequentar a igreja. O que você achou dessa decisão dela de voltar para a igreja? Eu respeitei, né? Respeitei a decisão, né? Embora a Cláudia, ela nunca me pressionou a nada, nunca disse, olha, você tem que se converter, né? Então a gente tinha uma relação assim, eu respeitava a religião dela, ela respeitava a minha individualidade. Então ela voltou para a igreja, mas claro, sempre havia algum conflito, né? A questão do sábado, por exemplo, né? Quer dizer, qual era o conflito do sábado? Não, às vezes tinha um jogo de futebol no sábado, eu queria ver, né? Se meu time jogasse, eu era ignorante em relação a isso. Né? Então tinha um jogo e aí ela já ficava complicado para ela. Né, porque a gente morava na mesma casa, né? Então, é esse tipo de coisa, assim, que era um certo conflito, né? E aí a gente, aos poucos, a gente começou a brigar, a gente discutia e tal, enfim, separamos algumas vezes, né? Nessa fase da sua vida, né, a coisa tá caminhando para um ápice de conflito, de intriga, né? A sua reação para com a religião não tornou assim um pouco... Você não criou uma aversão pelo fato desses conflitos terem um fundo religioso? De certa forma, sim. Aquela repulsa, né? Quer dizer, a gente não consegue de forma racional resolver esses problemas, né? Tem que se apegar sempre à questão religiosa e espiritual. Na minha concepção, era isso. Tem que resolver de forma racional. Né? Então, a gente se separou algumas vezes, né? E aí, na última vez que eu me separei, eu fui morar em outro lugar, né? Fui dividir apartamento com um colega meu de profissão, né? E saí de casa e... Só para a gente se contextualizar no tempo também, Luiz, depois de quanto tempo, né? Porque a última vez que a gente falou de tempo, você tinha conhecido ela, você estava começando sua profissão. Depois de quanto tempo é que veio essa separação onde você foi morar fora de casa? Olha, desde o ano que eu conheci ela em 98, e essa separação efetiva ocorreu em 2007. Quase 10 anos depois. Isso. Então,
Aí eu separei, fui morar sozinho. Nessa fase, já 10 anos depois, qual era o contexto da sua vida? O que mais uma vez dificultaria a sua conversão? Por que naquele momento, olha, era impossível? Não, eu nem pensava nisso, nem pensava em conversão, né? Quer dizer, nós já tínhamos 3 filhos, né? Tinha um pequenininho, né? Com 1 ano, 2 anos, bem pequeno. E isso foi bem difícil. Essa possibilidade era totalmente impossível. Totalmente, eu não pensava nisso. E aí, quando a gente efetivamente se separou, eu fui para morar em outro lugar e tal, e aí essa solidão, de alguma forma, me trouxe uma reflexão, né? Eu comecei a refletir sobre a vida, né? Sobre as possibilidades, sobre a espiritualidade que ela tinha e eu não tinha, né? O meu contato com a Bíblia começou ali, pela solidão, né? Porque eu dividia o apartamento com outro colega que viajava muito, eu ficava muito sozinho no apartamento. Então, a Bíblia foi aos poucos, né, entrando como leitura, até que chegou um momento que eu disse, não, para aí, o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu quero da minha vida, né? Será que é só isso que eu quero? Né? Que tipo de vida eu estou buscando, né? E aí a gente tinha um pastor muito conhecido nosso lá, que eu sempre tive um bom relacionamento com os adventistas desde que conheci a Cláudia, né? Sempre respeitei e tal. E tinha um pastor muito próximo a nós, que é o pastor Ginter, né? Hoje ele está em Florianópolis, Ginter Erfurt. E aí eu procurei o pastor Ginter. Eu estava morando sozinho. Eu visitava meus filhos, às vezes eles vinham para o apartamento, ficavam comigo e tal. Eu tinha algum contato com a Cláudia, mas distante. Aí eu procurei o pastor Ginter, conversei longamente com ele e tal. Aí, naquele momento assim, que a gente teve essa conversa, eu percebi que, não, pastor, eu quero estudar a Bíblia com o senhor. Agora, nesse momento, Luiz, será que alguém não poderia pensar assim, esse cara aqui, essa história aí, tá querendo voltar para a esposa, tá querendo voltar para os filhos? Com certeza, né? Mas aí entra a sensibilidade do pastor, né? Quer dizer, ele me acolheu naquele momento. Eu estava sozinho, né? Eu estava perdido, né? Estava longe da minha família, né? E ele entendeu isso. Ele me acolheu de forma muito serena, muito tranquila. Né? E aí a gente começou a se encontrar todos os dias. Sério? Era um encontro com o pastor. Eu ia na igreja, a gente sentava lá na salinha, ficava papeando, falava de tudo. Né? E ali foi ótimo. E aí a gente começou a estudar. Né? Aí chegou em determinado momento daquele estudo que eu disse para ele, pastor, vamos parar com isso. Né? Vamos marcar a data do meu batismo. E ele olhou para mim. Ele olhou assim. E a Cláudia lá, né? Do lado dela, né? Longe, assim. Aí a gente... Aí, em determinado momento, eu resolvi me reaproximar da família. Né? Tá. A gente conversou de novo. Com certeza a sua família ouviu, né, desse seu contato com o pastor e tal. Então, o pastor, ele não abriu muito a nossa conversa. Né? Ele disse que tinha falado comigo, né? Mas ele não... Inclusive, é um fato interessante, a gente combinou, eu disse para ele, pastor, não fala que eu vou me batizar, não conta para ninguém. Entendi. E foi uma surpresa, assim, no sábado, no dia que eu me batizei, em 2008, foi uma surpresa, assim, né? Eu estava com a Cláudia, com a mãe dela, o pai dela, os meninos sentados ali, e de repente o pastor foi para o batistério e chamou o Luiz Sergênio. Olha que coisa. Nossa, foi bem emocionante. Assim. Luiz, o que você diria para uma pessoa que diz o seguinte, esse cara, ele não passou por uma conversão, ele só mesmo queria voltar para a família? Olha, eu diria que é uma coisa muito interna, muito pessoal. Né? A família pesa, porque em determinado momento eu percebi que a família era uma base que eu tinha que ter. Né? Isso faz parte de todo um contexto da tua conversão, né? De valorização da família, né? Valorização da espiritualidade em família, certo? Eu percebi que talvez sozinho eu não tivesse essa força que eu teria junto com a minha família. Entendi. Né? Veio tudo junto, assim, né? Fortalecimento da família, conversão. Né? Então, era um momento difícil. Normalmente a conversão se dá num momento difícil, né? Onde você não tem mais onde se agarrar. Daí você se agarra a Deus ali para conseguir se manter.
né? E foi isso que aconteceu comigo. Naquele momento eu estava sem chão, né? Eu não conseguia, uma solidão, não sabia o que ia fazer, né? Estava longe da família. Em poucas palavras assim, Luiz Fernando, fala pra gente, de uma forma assim simbólica, né? O que aquele ato do batismo significou na sua vida? Significou uma nova vida, né? A partir daquele momento eu tive uma nova vida, né? Eu não apenas deixar meus antigos hábitos, porque isso é de menos, né? É o de menos. É o de menos. Mas assim, um novo estilo de vida junto com a família. Por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul, onde as pessoas fazem churrasco todo fim de semana. Domingo é carne assada ali. Eu deixei de comer carne, né? Quer dizer, para um gaúcho isso é muito difícil, né? Então eu virei vegetariano, assim, né? Diz, não, vou mudar meu estilo de vida, minha alimentação também, né? E isso, aos poucos, foi modificando, foi mudando a vida, assim, né? Você acha que tudo isso, com certeza, é prova de um milagre? Com certeza, né? Com certeza. Luiz, a gente ficou muito impressionado com essa sua história, inspirado, inclusive, com esse seu testemunho. Muito agradecido por você estar se abrindo aqui com a gente. Mas a gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas ping-pong. Então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Tudo bem? Fala para mim o que vem à sua mente quando você pensa na palavra vida. Vida. A vida é saber se relacionar com Deus e tirar desse relacionamento a melhor coisa possível. Beleza. Beleza é saber lidar com a vida, né? Rir da vida. Profissão. Uma profissão? Profissão. O jornalismo, né? E é sala de aula, né? Professor, né? Ser professor. Dinheiro. Vale muito pouco na vida. Perdão. Indispensável sempre. Uma grande verdade. Deus. Uma grande mentira. Satanás. Um privilégio. Ter uma família linda e desfrutar dela. Um pedido. Que as pessoas que eram como eu, que não tinham espiritualidade, possam refletir um pouco na sua vida, no seu estilo de vida e pensar que talvez a nossa vida não seja apenas aquilo, apenas aquele núcleo de profissão, aquele núcleo de forma de vida. Pecado. Mentir. Um medo. Um medo de que possa acontecer algo com família, com filhos. Família. A base de tudo. Morte. Não tem como evitar. A nossa morte terrena não tem como evitar. Liberdade. Fazer aquilo que você quer fazer. Cláudia. O amor da minha vida. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Olha, eu gosto muito dos Salmos, né? Uhum. E eu escolhi um aqui para refletir, né? O Salmo 136, a misericórdia de Deus. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Luiz, essa é a prova da sua vida, né? Misericórdia de Deus estampada na sua história. Que Deus te abençoe, a sua esposa Cláudia, seus filhos, a família maravilhosa, bonita que você tem. E que o seu testemunho seja uma luz para muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.